Fala galera dos bastidores da arquibancada, Manuel Thiago na área novamente e hoje eu venho com um assunto que todo torcedor botafoguense quer saber. Afinal de contas, dá ou não dá para pagar a dívida do Botafogo? Dá ou não dá para sobreviver sem a Botafogo SA? Hoje eu vou trazer todas essas respostas explorando o balanço de 2020, mas de uma forma bem didática e tranquila, para que vocês não se desesperem se perdendo em termos técnicos ou coisas do tipo. Para quem não me conhece, eu sou do canal Fut Manager SA, que estou trabalhando em parceria aqui com a galera dos bastidores da arquibancada. Somos todos botafoguenses querendo o melhor do Botafogo. O nosso canal vai estar no link aí embaixo na descrição. Então, se você puder, dá uma clicada lá para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Tudo sobre o mundo da bola do ponto de vista dos negócios, do business, do dinheiro, das negociações, dos patrocínios, balanços e coisas desse tipo. É bem legal. Beleza? Agora vamos ao que interessa, as dívidas do Botafogo. Ah, e não se esqueça, já se inscreve aqui no canal, aperta o botão aí do inscreva-se, liga o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo lançado. Agora vamos para o vídeo, que é o que realmente interessa para você, torcedor do Botafogo. Segundo o balanço de 2020, o Botafogo tem uma dívida consolidada de 933 milhões de reais. É bom que se diga que essa dívida não chega àqueles tais 1 bilhão que o Botafogo deve. E por que não chega aos tais do 1 bilhão? Porque aquele 1 bilhão você tem que colocar nessa conta para chegar nele todos os possíveis processos que o Botafogo ainda vai ser ajuizado na justiça e que provavelmente serão ajuizados e o Botafogo provavelmente perderão. Por exemplo, rescisão unilateral de contrato de técnico. Olha, o técnico tem todo o direito de ir na Justiça do Trabalho e dizer, olha, tive meu contrato rompido, eu tinha 12 meses para receber, os caras me demitiram ainda no primeiro mês, eu preciso receber o resto. Me demitiram no terceiro mês, eu tenho aqui 9 meses para receber. E a Justiça vai dar para o técnico. Agora, existem outras discussões jurídicas que não necessariamente o Botafogo vai perder. Então, sobre isso, resta uma certa insegurança jurídica. Quer dizer, essa dívida vai realmente a 1 bilhão ou não vai? Então, como isso é uma coisa que não dá para você precisar, a gente fala em dívida consolidada e em dívida não consolidada. Hoje o consolidado do Botafogo até 2020 eram 933 milhões de reais. Essa é a primeira informação muito importante que você tem que guardar na sua cabeça e eu vou destrinchar essa dívida de 933 parte por parte, vamos decompô-la juntos para que você entenda como ela foi construída. Ao mesmo tempo, em 2020, o Botafogo teve uma receita na Série A no ano que ele caiu de divisão de 157 milhões de reais. Vejam só, o Botafogo tinha 157 milhões a partir do momento que ele tinha a receita da televisão. Agora que ele perdeu a receita da TV, né, não existe mais aquela cláusula paraquedas, que quando o clube caía ele continuava recebendo o mesmo valor do ano anterior. Agora que não existe mais isso, o Botafogo perdeu. Segundo a própria entrevista do CEO Jorge Braga e também o próprio balanço do Botafogo, né, vai mostrar isso em 2021, o Botafogo perdeu 90 milhões de reais de receita. Então você vê, o Botafogo saiu ali de 157 para alguma coisa ali na casa dos 60, dos 70, quer dizer, horrível, né? Menos de 100 milhões de faturamento. Assim, uma catástrofe total. Mas fiquem tranquilos, é claro que o Botafogo não vai faturar somente isso porque o Botafogo vende jogadores. Esse ano o Botafogo, por exemplo, já vendeu 8 milhões de euros. Quem não se lembra? Babi, Pedro Raul, Caio Alexandre, enfim. Uma galerinha foi embora e o Botafogo já vendeu 8 milhões de euros em jogadores, né? O que vai dar alguma coisa em torno ali de 50 milhões de reais, que aí você soma com esses 60, com esses 70 que vão entrar aí e você chega ali nos 100, 110. Ainda assim, muito aquém dos 157 milhões de 2020 e muito aquém da dívida consolidada do Botafogo. Portanto, a situação do Botafogo realmente é muito grave, catastrófica, talvez seja a pior, talvez não, com certeza é a pior relação receita-dívida do futebol brasileiro. Mas espera lá, tenha calma, não se desesperem que a gente vai chegar a algumas boas notícias daqui para frente. Mas primeiro vamos entender até onde que vai esse buraco. Eu vou dar uma lida aqui porque são muitos dados do balanço e eu quero trazer isso de forma detalhada para você. Então vamos lá. As dívidas do Botafogo em relação a 2020, segundo o balanço, são 62 milhões de reais classificados como outros. Ou seja, tudo que eu listar daqui para frente
você tira, resta um passivo de 62 milhões que é indeterminado. Ninguém sabe dizer exatamente do que se trata. Mas tem lá 62 milhões de reais, beleza? Bom, a segunda maior dívida do Botafogo são as dívidas cíveis, as dívidas de 90 milhões de reais, segundo o balanço de 2020, que são exatamente essas dívidas que agora o CEO do Botafogo, Jorge Braga, conseguiu a centralização dessas dívidas lá no ato civil, usando a lei do clube empresa. Então veja como a lei do clube empresa já está ajudando o Botafogo. Segundo o ato civil que foi firmado com a Justiça, o Botafogo vai pagar 72 parcelas, ou seja, vai ficar durante 6 anos ali pagando 72 parcelas para poder vencer toda essa dívida de 90 milhões de reais. Ou seja, se você pegar 90 milhões e dividir por 72 meses, você vai chegar ao valor de 1,3 milhões de reais por mês. Beleza? Então guardem essa informação. O outro braço de dívida pesadíssimo que o Botafogo tem são as dívidas fiscais. O Botafogo deve, em tributos, 336 milhões de reais. E é engraçado, né? Que o pessoal fala assim, mas o Botafogo é uma associação sem fins lucrativos, não paga imposto. Não paga imposto é um escambau. Paga muito imposto. Olha esse passivo. 336 milhões de imposto. Pode até não pagar imposto de renda sobre pessoa jurídica, um imposto aqui, outro ali. Mas, via de regra, paga muito imposto. Olha isso, cara, 336 milhões de reais. Bom, para isso a gente tem o Profut, né, que durante a pandemia foi suspenso, deu um respiro para o clube. O Botafogo tem um acordo para pagar em 240 meses, ou seja, acordo de pai para filho, né? 240 meses, uma parcela de 1,4 milhão de reais, beleza? Então segura essa informação também. Já são 1,3 milhões do ato civil por 6 anos, beleza? Agora você tem que somar isso, 1,4 milhão do Profut por 20 anos ou 240 meses, e não acabou não, meu camarada, tem mais. O Botafogo agora vem com a sua principal dívida, né? O Botafogo tem uma dívida trabalhista, acreditem se vocês quiserem, de 445 milhões de reais. Cara, o Botafogo não fatura 30% disso. Mas o Botafogo deve 445 milhões de dívidas trabalhistas, que vocês sabem que é um inferno no clube. Tem clube no Brasil que não deve 445 milhões. O Botafogo deve 445 milhões só de trabalho. Como que esses caras conseguiram fazer isso? Eu não sei. O Cruzeiro tá quebrado, mas ganhou aí Copa do Brasil, Brasileiro, mais de uma vez. O Botafogo não ganhou nada e deve isso. Eu realmente não sei qual é a mágica que esses caras fizeram. Fato é que foi feito. E para isso, o Botafogo ele pode fazer o ato trabalhista pagando por dentro da lei do clube empresa. Existe um teto de 72 meses ou 6 anos. Ou seja, o Botafogo teria que pagar. Você pega aí 445, divide por 72 meses, daria 6,2 milhões de reais. Aqui é que eu não sei como é que o Botafogo vai fazer. Porque até aqui o Botafogo conseguia. Você pega 1,3 milhão o Botafogo tem para pagar por mês, 1,4 milhão o Botafogo tem para pagar por mês. Agora o Botafogo tem 6,2 milhão de ato trabalhista? Eu realmente não sei. Beleza? O Botafogo eu acho que não tem. Se você somar essas três juntas, vai dar alguma coisa no entorno de 8,9 milhões de reais que você precisa ter por mês só para pagar esses 3 pilares da dívida, sem levar em consideração aqueles 62 milhões que estão como outros, beleza? Então o Botafogo precisa de 8,9 milhões de reais para poder quitar por dentro do teto de 6 anos ou 72 meses da lei do clube empresa, que dá a segurança jurídica de que nós não soframos penhoras. É muito importante a gente trabalhar sem sofrer penhora. Você que é torcedor sabe bem do que eu estou falando, né? Então assim, Botafogo hoje tem 8,9 milhões de reais por mês só para pagar dívidas? Não tem, né? Qual é a receita, então, para resolver tudo isso? Você pode vir com investidores, Botafogo SA e aquela coisa toda, o cara vem, paga tudo e resolve logo, que seria, o mundo ideal. Mas a gente que não vive de sonho, vive da realidade, a gente tem que pensar o Botafogo sem a Botafogo SA. Botafogo, gestão profissional, CEO e tal, essa coisa toda, sem a Botafogo SA. Se a Botafogo SA acontecer, maravilha. Agora, desde 2019 ela não acontece. Desde 2019 os Moreira Salles não chegaram junto aí de pegar a SA. Aliás, gratidão eterna aos Moreira Salles, zero crítica para eles, beleza? Eles não são obrigados a nada e ainda estão pegando o Lonier para fazer, então muito obrigado aos irmãos de Moreira Salles. Fica aqui meu agradecimento sincero, sei o quanto que eles ajudaram o clube no passado, a gente tem notícias disso tudo aí,
não faça aquela cobrança idiota do tipo, os caras têm lá não sei quantos bilhões, eles têm que comprar o Botafogo. Cara, existem outros botafoguenses bilionários por aí, existe muita gente, existe o meu próprio mercado que não é botafoguense, mas poderia ter interesse nesse negócio. Então não dá para ficar exigindo dos caras. Mas fato é, sem a SA, a gente tem que se virar pelas nossas próprias pernas para o clube existir, não é isso? Então vamos entender agora as receitas do Botafogo em 2020 para a gente poder saber se o clube teria condições ou não de pagar isso daí, beleza? Em 2020, o Botafogo teve como outros, ou seja, aquela receita indeterminada, apenas 2 milhões de reais. Botafogo com marketing comercial, 8 milhões de reais. Gente, 8 milhões de marketing comercial, muito pouco. Lembra a Guaraviton? Só a Guaraviton pagava 25 milhões anuais ao Botafogo. Pô, cara, brincadeira isso aqui. A gente tá falando de, 3 vezes mais, né? Só da Guaraviton naquela época. Então, 8 milhões com marketing comercial não é nada. Mas parece que isso tá mudando. O CEO conseguiu trazer a Estrela Bet, que já paga mais do que o valor do mesmo local da blusa que valia na Série A. Então está valorizando a blusa do Botafogo, quer dizer, um patrocinador está pagando mais na Série B do que pagaria ano passado na Série A na blusa do Botafogo. Quer dizer, há uma recuperação da marca que vai valorizar as propriedades de patrocínio do clube em geral, não só camisa, mas placas de publicidade, backdrops, uma série de situações que você pode trabalhar. E com isso, sem dúvida nenhuma, o Botafogo tende a arrecadar mais. A gente resolveu agora a questão da Foot Fanatics. O Botafogo em agosto faturou 800 mil reais, que foi mais do que ele faturou em 2020 inteiro com venda de camisa, né? Então, assim, o Botafogo tem que fazer esse trabalho, que é de aumentar as suas receitas. E existe muita margem para aumentar a receita, porque as receitas do Botafogo eram muito mal trabalhadas. Torcida estádio, 16 milhões. Quer dizer, existe uma margem muito grande para a gente aumentar. Se você pegar aí, que somos 5 milhões de torcedores, né? Cada torcedor está gastando o quê? 5 reais, entendeu? Com o clube. Né? Tipo, é muito pouco, entendeu? Muito pouco. Dá para a gente gastar muito mais proporcionalmente falando. Não, lógico, não são todos os torcedores que vão gastar dinheiro com o clube, mas assim, você pega uma média e você joga uma proporção em cima que os outros clubes conseguem muito mais, então a gente tem como também fazer muito mais pelo clube. Claro, para esse clube precisa de gestão, não só da gestão, né, mas o clube precisa efetivamente de credibilidade que a torcida vai abraçar e carregar o clube nas costas, não tem a menor dúvida disso. Atletas, 42 milhões e direitos de transmissão, os 89 milhões lá, que são os 90 milhões que a gente praticamente perdeu, fica aí com 10% disso para esse ano, mais ou menos em média. Então é isso, torcedor botafoguense. A gente tem como salvar o clube no longo prazo sem SA? Tem. Como que a gente vai fazer isso? Eu te digo agora. Se você perceber, a gente consegue matar tanto a dívida civil em 6 anos, quanto a dívida trabalhista também em 6 anos, sem sofrer nenhuma penhora, desde que a gente arrume, né, aqueles 8,9 milhões por mês, considerando já a parcela do Profut inclusa nisso. Para isso, o Botafogo precisaria, você pega aí 8,9, multiplica por 12, o Botafogo precisaria de pelo menos 106 milhões, 107 arredondando, milhões de reais por ano só para pagamento de dívida. Só para pagamento de dívida. Significa dizer que se o Botafogo é um clube que fatura na casa dos 100 a 150 milhões, quando cai ou quando está na Série A, o Botafogo precisa ir para a casa do faturamento de 250 milhões de reais. Aumentando as suas receitas, ele consegue destinar cerca de 50% disso para o pagamento das dívidas e a partir daí o Botafogo efetivamente vai conseguir pagar todas as parcelas em 6 anos, gente. 6 anos, pouco mais da metade de uma década ali, o Botafogo já consegue se livrar disso tudo. E se a gente realmente, e se você botar na conta em 6 anos também o que foi pago de Profut, o Botafogo vai pagar um total aí de 635 milhões de reais em 6 anos. Restando do passivo consolidado em relação a 2020, 297. Ou seja, você pega aqueles 933, diminui dos 635 daqui a 6 anos, que teriam sido pagos pelo Profut, ato civil e ato trabalhista, e você vai estar devendo só 297, que na verdade o grosso disso vai ser o fiscal que você está pagando no Profut ao longo de mais 14 anos, porque 6 já se passaram e você já pagou 1,4 ao longo desse tempo todo. Então assim, gente, dá para salvar o Botafogo. O que precisa fazer é vender mais jogador. Para isso a gente precisa do sem treinamento. O Botafogo vende muito pouco atleta, como eu mostrei para vocês, vendeu 42 milhões, isso porque teve o Luiz Henrique. O Botafogo precisa vender muito mais jogador. O Botafogo precisa vender pelo menos 100 milhões por temporada. Se o Botafogo vende 100 milhões por temporada, o Botafogo usa toda essa receita de venda de atleta. 100 milhões por temporada é o que Santos, Flamengo, o próprio Fluminense, Inter, Grêmio, São Paulo, todo mundo faz. Então o Botafogo tem condição de fazer. Você pega toda essa receita de venda de atleta, destina para o pagamento do passado,
pega um residual do resto e complementa ali e acabou, já foi. E todo o resto que entrar de receita de TV, patrocínios e tudo mais vai para fortalecer o time dentro de campo e investimento em infraestrutura. Cara, então o Botafogo tem salvação. Vai demorar um pouquinho. A gente vai precisar dar suporte para a gestão responsável. A gente vai precisar segurar a onda, segurar a barra nos anos difíceis que certamente virão pelo baixo investimento no futebol. Mas, em compensação, existe luz no fim do túnel, independentemente de Botafogo SA. Agora, é claro, como todo botafoguense, eu quero mais é que venha o Sheik árabe aí e rasgue seus petrodólares no Botafogo. Mas como a gente não pode viver no mundo da fantasia, esse é o meu recado para vocês. Não deixem de se inscrever aqui no canal Bastidores da Arquibancada, não deixem de se inscrever no meu canal Foot Manager SA, que está aqui na descrição, e um abraço e até o próximo vídeo.